E vamos lá para mais uma noite, mais uma live. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão desse que tem sido o nosso conteúdo nesses dias de quarta-feira e segunda-feira, Profecias do Apocalipse. Aquilo que Deus deixou revelado como um presente para o seu povo, mostrando o futuro para nós agora já o presente, né? Muita coisa que a gente já viu. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu gostei muito do estudo que a gente fez na segunda-feira. Assim, aquilo que o Renan e o pastor Dario apresentaram aqui tem mostrado para a gente que Deus tem o seu cumprimento da sua promessa, das suas profecias ao nosso redor, nos nossos dias. Tudo aquilo que a gente tem visto, pela graça dele, já estava previsto e ele continua no controle da história. Deus seja louvado por isso. Pastor Dario, seja bem-vindo. Nosso amigo também, Bigode, João Bigode aqui, seja muito bem-vindo. Manda uma saudação para o pessoal também. Lembrando que nesses dias, no sábado agora, a igreja de Itapejica já está conversando sobre retorno e a volta aos cultos e que Deus nos conduza nesse processo, né? Amém, pastor. Boa noite a você que está ligadinho aí, acompanhando mais uma live. Que Deus te abençoe grandemente. E nesta noite, as bênçãos de Deus, através do livro do Apocalipse, possa transformar a tua vida e dar à sua mente uma nova luz ali, um conhecimento amplo de todas essas promessas que Deus tem aqui no livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe grandemente. Muito bom estar com você nesta noite. Amém. Seja bem-vindo, pastor Dario. Dá uma saudação para o povo. Amém. E já começa também com uma oração para a gente, para o nosso estudo aqui. Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade de mais uma noite dar prosseguimento a essa série de estudos bíblicos tão importantes a respeito das profecias do Apocalipse. Eu não tenho dúvidas que o estudo dessa noite ele vai contribuir para que desenvolvamos mais fé, mais convicção e mais certeza de que ao lado de Deus a gente não tem o que temer. Aproveitando então esse momento da oração, nós sabemos que muitas das nossas famílias estão passando provas difíceis, com queridos acometidos aí do Covid-19. Particularmente eu gostaria de pedir uma oração especial por um casal muito querido nosso, que é o Gilberto e a Neuza. O Gilberto, o papai dele descansou no Senhor hoje cedo. Oremos então pelo Gilberto, pela família enlutada. E o filho do casal, que é o Mateus, está internado com Covid, né? Na verdade, a namorada, a família estão enfermos e o Mateus acabou também contraindo essa enfermidade, mas do que me consta, ele está internado. Então, que nós possamos orar pela família do Gilberto Neuza, pelo Mateus, a família da namorada dele e todos os irmãos que de um jeito ou de outro estão batalhando de forma frontal aí dessa doença que infelizmente tem trazido algumas tristezas, né? E continuar orando pela querida família do irmão Gerson, que se acha enlutada, que o Espírito Santo continue trazendo paz e conforto. Do jeito que você está, vamos curvar a fronte e vamos orar a Deus então? Amado Pai Celestial, expressamos a nossa gratidão a Ti, porque embora vivamos num mundo com tantas provas e dificuldades, nós temos a luz da Tua palavra brilhando em nossa vida. Te agradecemos pela oportunidade desses estudos das profecias do Apocalipse. E nesse momento, Pai, antes de abrirmos a Tua palavra, te suplicamos que o Teu poderoso Espírito Santo se faça presente no estudo dessa noite. E também rogamos uma bênção toda especial para o irmão Gilberto, família que se acha enlutada. Também uma bênção especial para o Mateus, filho do Gilberto e da Neuza, que o Senhor o visite como médico dos médicos e possa operar o melhor pelo Teu filho. E também pela namorada dele e os familiares. Também apresentamos diante de Ti, Pai, todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que estão tendo dificuldades com essa enfermidade. Que o Senhor possa trazer paz e alento a todos. E que todos esses que enfrentam provas possam aproveitar essas provas para obter uma experiência ainda mais íntima contigo de comunhão. Pai querido, entregamos tudo aos Teus cuidados então. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom.
Pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, esse é o momento da gente rever. Lembra que a gente deu uma tarefinha de casa no último estudo. A tarefa de casa era ler o capítulo 16. Verdade. Existe uma introdução no capítulo 15, mas o capítulo 16 é o que traz o conteúdo das 7 últimas pragas. Verdade. E eu queria só relembrar você de um estudo que tivemos algumas semanas antes, que falava do selamento de Deus, o selo de Deus e os 144 mil. Lembra desse estudo? Você não acompanhou esse estudo, não se esqueça, entra no Facebook, volte nos vídeos anteriores. Você tem ali acesso a essa aula, essa nossa discussão, nossa conversa aqui sobre o selo de Deus, a marca da besta e os 144 mil. Se você lembra daquele texto, você lembra que logo no início do capítulo 7, os anjos estão preparados para deixar agora as pragas caírem sobre a terra. Mas antes de os anjos deixarem esses ventos soprarem, existe um outro anjo que surge e diz o seguinte: olha, ainda não. Ainda não, porque os filhos de Deus, o povo de Deus, precisa ser selado. Isso quer dizer, isso remete a gente, especialmente ao contexto das pragas do Êxodo. Lembra das pragas do Êxodo? Verdade. Quando o Egito recebia as pragas, o povo de Deus, o povo de Israel, ali no seu bairro, na sua morada, não recebia nenhuma das pragas. Amém. Então, antes das pragas caírem, o povo de Deus é selado. Nós vimos isso no estudo dos 144 mil, o selo de Deus, a marca da besta posteriormente. Mas hoje nós entramos então nessa ideia, nesse estudo, nesse contexto. Depois do selamento, então começa a cair sobre os ímpios, sobre o mundo, mas não sobre o povo de Deus, as 7 últimas pragas. Por que isso é importante entender? Porque alguns hoje, veja, irmão João, alguns hoje chegam pra gente e dizem o seguinte: olha, pastor, mas esse negócio de Covid, esse negócio de gafanhoto, já são as pragas de Deus caindo, não é verdade? Mas, de acordo com a palavra de Deus, qual que é a ideia que nós entendemos aqui, Apocalipse 16? Vejam, já ouvi também, pastor, isso aqui, viu? Pastor Dario, pastor Acílio. Eu já ouvi gente falando que esta é uma das pragas, mas não é. Nós vamos ver nesta noite que as pragas têm nome, tá? E esta aí é uma das pestes. Aí sim, ela está no grupo das pestes. Fariam parte dos sinais, né? Dos sinais e tudo. Agora, dizer que é uma das pragas não é ainda. A gente não pode pegar estas coisas e já colocar diante do que a Bíblia diz, tá? Então, nesta noite, fique atento, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 15, e aí nós vamos começar já e você vai entender exatamente quais são as 7 últimas pragas que virão antes do tempo do fim aí. Agora eu creio, queridos, que uma boa introdução para a gente contextualizar as 7 últimas pragas é Apocalipse 15, então, o verso 8, né? Aqui está fazendo menção do santuário. Interessante, a palavra de Deus ela dá um destaque muito especial ao santuário, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Muito destaque. E a palavra de Deus diz que é no santuário que Jesus intercede por nós. É no santuário celestial, onde é decidido caso a caso quem estará em pé na volta de Cristo, quem ressuscitará e quem ficará reservado para a condenação eterna. E nesse sentido, então, Apocalipse 15, na verdade já é feita alusão ao santuário no verso 5, mas nós vamos ler aqui o verso 8, que diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Interessante, essa alusão, pastor Acílio e João, que ninguém podia penetrar no santuário. Se a gente associar isso, por exemplo, com o 7º selo, quando disse que haveria silêncio no céu por meia hora, e a gente já estudou aqui que essa meia hora, os historicistas fazem uma alusão muito coerente, aplicando para a volta de Jesus, que Jesus virá com todos os seus anjos, significa que o santuário estará vazio. Agora, se o santuário está vazio, ninguém penetra nele, significa que a mediação em prol dos pecadores estará o quê, queridos? Cessou, finalizado. Estará cessada. E isso é equivalente a que fato escatológico do tempo do fim? Isso é equivalente ao fechamento
da porta da graça. Fechamento da porta da graça. Então, Muito bom. eu acredito que aqui a gente está sinalizando agora o tempo das 7 pragas. Então, as 7 pragas serão derramadas após o fechamento da porta da graça. É muito importante isso para a gente não fazer confusão, não fazer mistura. Não é isso, queridos? Deixa eu só traduzir talvez esse termo, Isso, que a gente procurando no Apocalipse, não existe esse termo fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? Por que a gente entende esse termo assim? Porque a partir do momento que os santos de Deus são selados com o selo do Deus vivo, eles já não mais se perderão, eles fazem parte, são assinalados e agora são propriedade de Deus. Mesmo antes da vinda, mesmo antes das pragas, eles já estão garantidos, já conversamos sobre isso naquele outro estudo. E também os seguidores da besta já têm a marca da besta, então nesse momento os pecadores já não recebem mais o perdão de Deus. Por isso Jesus finalizou a sua intercessão. Muito bem. Então não existe mais arrependimento, não existe mais perdão de pecados para aqueles que estão do lado dos ímpios. Portanto, dizemos que a porta da graça, a porta da misericórdia já se fechou. Quem recebeu o selo de Deus já está garantido, já pertence a ele. Quem recebeu a marca da besta já pertence a ela. E esses são os que vão receber essas pragas que aparecem aqui no capítulo 16, né? Em outras palavras, o Apocalipse, Jesus, através do Apocalipse, ele incentiva você a permanecer do lado da verdade, do lado de Cristo, do lado do selo de Deus, porque sobre esses não sobrevirão as 7 últimas pragas. Assim como o povo de Deus no Egito foi poupado, assim o povo de Deus no tempo do fim também será poupado. É isso, não é isso, João? Maravilha. O texto sagrado diz que no fechamento da porta da graça, a Bíblia diz que continue o justo na prática da justiça e continue o ímpio na prática da sua impiedade. Então, ali nós já está definido ali os 2 grupos, os perdidos e os salvos. Não tem mais oportunidade de salvação. Maravilha. Ainda ali depois do fechamento da porta da graça. Mas, ô grande João, isso confirma para nós a ideia de que essas pragas que o mundo está enfrentando hoje, de gafanhoto, de doença, de guerra, terremoto, não são as pragas que aparecem no Apocalipse. Com certeza. Porque, querendo ou não, o Covid cai sobre gente do povo de Deus e sobre outros. Com certeza. O gafanhoto ataca a plantação do povo de Deus e também nos outros. Então não existe ainda selamento, não existe ainda sinalização de quem pertence. Por isso não são as pragas do tempo do fim. Nesse momento são sinais de que o mundo precisa da volta de Jesus e que está breve, mas não são ainda as pragas que a gente vai entrar nesse momento, no capítulo 16. Muito bem. Muito bom. Eu queria convidar você agora, no capítulo 15, no versículo 1. Aqui aparece a nossa introdução e o texto bíblico diz o seguinte, veja essa cena nessa foto, é uma ilustração, a gente não sabe exatamente o que foi que João viu. Mas João, em visão, conseguiu visualizar no céu um outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Portanto, a ira de Deus, amigos, não cai sobre o povo de Deus. Por isso, essas pragas, essas pestes que a gente enfrenta não são ainda do Apocalipse. Porque o povo de Deus também recebe, o povo de Deus também morre, infelizmente, de doenças, de guerras, dessas perseguições que muitos têm sofrido hoje em dia. A chuva cai sobre bons e maus, né? Exato. A palavra diz. Mas depois do selamento, a praga, os 7 cálices da ira de Deus só são derramados sobre aqueles que receberam a marca da besta e pertencem ao povo que segue ela. Então, vamos adiante, vamos seguir ali agora no nosso texto do capítulo 16. Lembrando que no capítulo 15 existe ali um intervalo. Que intervalo é esse? Você vai observar na sua Bíblia depois que o que aparece ali é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas se a gente for no contexto do Êxodo, esse cântico só é cantado depois que eles atravessam o Mar Vermelho e as pragas já caíram. Aqui no Apocalipse, o cântico ele é entoado antes, dando para o povo de Deus a certeza da vitória e da libertação, mesmo antes dela ter acontecido. É por isso que ele vem acontecendo antes, mas é uma mesma alusão àquele cântico que aconteceu na saída no Êxodo, na comemoração da salvação de Deus, naqueles dias em que o povo passava ali pelo deserto. Mas, vamos lá. Capítulo 16, então, vamos entender aqui os flagelos, aqueles cálices da ira de Deus que neste momento caem sobre o povo que não recebeu o selo de Deus, mas o povo que seguiu a besta. Eu tenho aqui o capítulo 16 de Apocalipse, o verso 1,
não é? Fala da primeira praga ou primeiro flagelo, e até especifica também um grupo, né? E diz assim, ó: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, aqui está a declaração de qual é a primeira praga e sobre quem vai cair essa primeira praga. Muito importante relembrar essa ideia. Exatamente. Só cai sobre os ímpios, os que seguem a besta e tem aí a sua marca, o seu sinal, que conversamos no outro estudo na segunda-feira sobre essa marca aqui. Então, não é o que cai sobre a sua casa. Só para a gente relembrar, o que você vê hoje no mundo não são as pragas do Apocalipse ainda. Só depois do selamento, as pessoas vão receber, então, o povo de Deus a proteção, e o povo que segue a besta vai receber as taças da ira. Porque a ira de Deus não cai sobre o santo, a ira de Deus cai sobre os ímpios. Agora, pastor Assírio, então é importante lembrar em rápidas palavras aqui, marca da besta. A gente viu que está até no dicionário, marca, sinal, selo, são sinônimos. Então, o sinal da besta é aquele sinal que se opõe ao verdadeiro sinal de Deus. E a gente já aprendeu na palavra de Deus que o verdadeiro selo do Deus vivo é o sábado. Vai ser o motivo do conflito final de agora para frente. Então, o que acontece? Os adoradores da marca da besta e da imagem da besta. Imagem da besta é aquilo que a gente já viu. É quando o poder religioso usa o poder civil para impor os seus dogmas. Então a gente já estudou que os Estados Unidos vão se unir com a Roma papal e os Estados Unidos vai impor que todos adorem a primeira besta e aceitem a sua marca e aceitem o seu sinal. Então o Apocalipse está dizendo que todos esses que conscientemente rejeitaram a verdade, rejeitaram os mandamentos de Deus, rejeitaram o selo de Deus, eles infelizmente sofrerão o dano dessa primeira praga, que está falando de úlceras malignas, né? Úlceras malignas. Algo assim bastante doloroso, não é isso? Se hoje o Ministério da Saúde já se preocupa com o vírus, aí você imagina no começo das pragas. Com certeza. Começo das pragas. Com certeza. Não é? Eu vou dar um spoiler rapidinho aqui. O estudo dessa noite, ele é muito importante, muito profundo, né? Só que a gente vai ter que correr um pouquinho com as pragas, porque na nossa visão aqui, a sexta praga, ela traz um resumo ali, uma revelação de Deus muito forte. E se Deus permitir, a gente quer gastar um tempo generoso da live de hoje estudando a sexta praga, Apocalipse 16, 12 em diante, né? Então a gente vai fazer uma alusão, pode ser, amigos? Sim, uma alusão às pragas até chegar no ponto mesmo que a gente considera que... Contamos com a sua ajuda, pastor. Vamos lá. Eu vou procurar ajudar, eu vou tentar ajudar. Então, porque veja, a gente praga, tem que explorar hoje aqui o Armagedon. Também é isso. Então vamos já lá. Tá lá na sexta. Nós já temos a aí... primeira é a úlcera, marcas no corpo. Exato. Que Então, faz aí ver. talvez uma alusão também àquilo que aconteceu no Egito. Nós vamos ver que as primeiras 5 pragas remetem às pragas do Egito e as últimas 2 remetem às pragas que caem sobre Babilônia. Vamos lá, segunda praga. Então, aí a segunda praga, ela já traz aqui algo que aí vai assustar a terra. Porque, veja, derramou segundo a sua taça no mar. E este se tornou em quê? Em sangue, como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Eita, olha Terrível, só. hein? Terrível. De vez em quando aparece um riozinho aí com uma mancha vermelha, o povo já acha que são as pragas. Mas aqui está dizendo que vai ser sobre o mar. Imagina o tipo de destruição que Todo vai ser acontecer. vivente vai morrer. Exato. Aquilo que tiver na água vai... Então, veja, são ações sobrenaturais de Deus. Exato. Hoje em dia, o povo culpa a natureza, culpa as ações do homem. Verdade. Mas nesse contexto, nesse momento, são ações sobrenaturais.
Não existe medida que os órgãos de saúde vão colocar que vão resolver isso aqui. Nada. Isso aqui é Deus agindo sobre a humanidade. Não existe também medida que a gente vai fazer com a natureza que vai resolver isso aqui. Deus está dizendo que essa praga vai sair sobre o mar, vai se tornar como sangue, como morto. E tudo que tem de vivo lá vai perecer, vai morrer. Talvez, pastores, alguém, após ler a primeira e a segunda, já começa a tomar um choque ali. E o que fazer para estar livre disso aqui? É simples. Cristo na cruz do Calvário fez exatamente o que precisaria fazer para que você se libertasse e fosse então afastado e tirado aqui deste cenário aqui. Ele deu a vida por você. E no momento em que você aceitar a Ele como Salvador da sua vida e Senhor, você estará livre pela graça de Deus de todas estas pragas que nós vamos continuar lendo aqui. Então tá fácil. Exatamente. Então tá fácil. Exatamente. Aquilo que precisa ser feito, Deus já fez por Cristo você. já fez. Basta você aceitar. Terceira praga. Veja que são coisas que caem sobre o mundo. Aí agora o mundo vai estar desesperado nesse drama, nesse suspense. O que será que está acontecendo? Mas o versículo 4, Apocalipse 16, diz o que aconteceu. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. E isso é o que diz o texto bíblico. Por que isso? Você lê mais à frente. Assim como derramaram sangue dos justos que foram perseguidos por causa de Deus, agora Deus também derrama essa taça e os rios também e as fontes das águas se transformam. Imagina você, todo tipo de fonte de água. Antes era só o mar, agora são rios, são lagos e tudo se transformando em sangue, né? Isto significa, pastores, que algumas pessoas vão abrir as torneiras da sua casa e vai sair sangue. Chuveiro, imagina. Chuveiro, vai sair sangue. É impressionante, e o Apocalipse, o Espírito Santo no Apocalipse faz questão de fazer alusão que essas pragas é uma justa retribuição de Deus a todo sofrimento que a besta do Apocalipse vai infringir sobre os fiéis seguidores de Cristo no tempo do fim, não é isso? Exato. É uma justa indignação de Deus com toda a injustiça, toda a perversão que foi feita com a palavra de Deus, toda a distorção, toda a mentira que foi propagada e todo o sofrimento que foi infringido sobre as pessoas fiéis a Deus, que não fizeram mal nenhum para ninguém, mas que, segundo o Apocalipse, sofrerão perseguições, algumas até morrerão. E então as 7 pragas é uma das justas retribuições de Deus a toda essa maldade que será praticada. Muito bom. Ainda creio que é pouco, né? Creio que é pouco. Deus o está juízo fazendo de Deus, limite ali na sua ira, senão todos seriam destruídos já na primeira ali. Verdade. Mas Deus vai mostrando aquilo que de fato Ele é. Ele está colocando o universo em ordem. Quarta praga, veja o que acontece a partir de agora no versículo 8. Quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas que se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Isso nos lembra novamente que não existe mais intercessão do povo para o povo. Agora Jesus já tem os seus selados. E aqueles ímpios, eles não vão mais se arrependerem. Veja como o sol esquenta. E eu me lembro, talvez de alguns anos atrás, aí, alguns que acabaram usando um outro texto do Antigo Testamento, e chegaram para assustar, dizendo o seguinte: olha, mas lá em Isaías capítulo 30 diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Mas veja, amigos, pode ser que você já tenha ouvido essa história aí, mas de acordo com a palavra de Deus, não existe nenhuma referência aqui a isso. A verdade é que o sol vai se esquentar mais. Eu imagino que se esquentasse 2 vezes mais, a humanidade não aguentava. Mas, de alguma forma, isso aqui vai ser arrasador. O homem vai se queimar, como diz aqui o texto bíblico, que muitos vão blasfemar, jogando a culpa ainda em Deus, contra o nome de Deus, sobre aquilo que está acontecendo agora. Verdade. Vamos lá, vamos avançando. Vamos, próxima praga, veja aí no texto bíblico, no versículo 10, o quinto anjo. O quinto anjo derramou a sua taça agora sobre o trono da besta. Antes as taças caíram sobre o mundo, agora já estão focadas. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua. Por quê? Por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Então veja como na quinta praga, o povo ainda está sentindo a dor da primeira lá. Então, provavelmente serão coisas rápidas. Sequenciais, cai uma, pastor. daqui a pouco já vem a outra, ele já vem a outra. E o povo está sentindo a dor já na quinta praga, mas ainda continua sentindo os efeitos da primeira.
Deus Exatamente. está irado e ele começa agora a focar. Tudo aquilo que nós dissemos desde as 7 igrejas, pastor. Sim. Focando num grupo que fazia parte do povo de Deus, agora se perverteu. Deus agora começa a jogar a sua ira sobre esse grupo, sobre esse foco. E aqui está o trono da besta em trevas. Nesse momento, o mundo inteiro vai olhar e vai ver que Deus, na realidade, está jogando o seu juízo sobre aquilo que deveria representar Deus, mas na realidade tem sido conduzido pelo poder do dragão. A quinta praga, então, agora começa a direcionar a ira de Deus sobre esse poder. E aí nós percebemos o seguinte, que aqui a humanidade começará a descobrir que foram enganados, porque os líderes que levaram eles a estes enganos e levaram agora a estarem sofrendo estas consequências, então, amigo, agora é revelado. Agora é revelado. Sim. E aí, agora, esta quinta praga, ela começa então a atacar de onde começou o quê? A falsa adoração. Desviando o ser humano do verdadeiro Criador. E aqui está. Então, nós vimos aqui que eles não vão se arrepender. Por quê? Já estão selados para a destruição. Mas mesmo sem se arrepender, João, eu entendo que você enfatizou aqui a questão da decepção do povo. Sim. Então, o próprio povo agora começa a tirar o seu apoio a esse poder. Exatamente. E aí dá início já a outra praga que vai vir aqui, né? Aí sim. Aí agora é a sexta praga que vai trazer... Olha, eu vou ler o contexto para você aí. Sim. O pastor daqui a pouco já explica detalhadamente isso aqui. Derramou então o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Veja aí, se você tem na sua tela, você vai ver esse texto bíblico, que tem uma imagem também aérea dessa região, que nós vamos explorar agora, mas mantenha essa imagem em mente. Na realidade, isso é uma planície, chamada planície de Megido, mas agora nós vamos entender por quê que o Armagedon tem a ver com essa planície aí. Na realidade, o texto fala que em hebraico o nome é Armagedon, mas não existe em hebraico o nome Armagedon. Na realidade, é a união de 2 termos em hebraico que, nesse momento, remetem o povo de Deus que está recebendo isso aqui a uma cena que aconteceu no Antigo Testamento, especialmente no contexto de Elias. Que cena é essa, pastor Dario? Interessante, queridos. Aqui o Apocalipse agora, eu fico imaginando o Espírito Santo no contexto da sexta praga. Parece que ele trouxe um resumo de toda a mensagem do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, ele previu as forças malignas que se ergueriam através da história para tentar destruir a verdade do planeta, para banir a verdade e destruir o povo também que ensinasse essa verdade. E agora o Apocalipse está dizendo que nessa reta final, que antecede a volta de Jesus, todos esses poderes se unirão no seu último brado de tentativa de executar os intentos, os quais pelejaram a história toda deles, né? Então eles tentarão destruir para sempre o povo de Deus. É o brado final de fúria. Mas, novamente, repito, quem está do lado de Jesus não tem o que temer. Estamos do lado infinitamente mais forte. Mas eu acredito, pastor Acílio e João, seria interessante a gente rapidamente identificar os personagens que essa sexta praga está mencionando, né? Uhum. Primeiro está dizendo que viu sair... Bom, antes de identificar os personagens, o pastor já falou do Armagedon, Vale de Megido. O Megido é um local citado no Velho Testamento onde ocorreram grandes batalhas de Israel, né?
quando os povos pagãos, instigados pelo demônio, também ameaçavam a sobrevivência do povo de Deus na terra, muitas dessas batalhas foram desempenhadas nesse Vale do Megido. A gente não tem tempo de ler aqui, mas Juízes 5:19, inclusive, descreve uma batalha cruel, assim, uma batalha sangrenta, onde os povos de Canaã enfrentaram o povo de Deus, e Débora e Baraque, né, lideraram toda aquela batalha e saíram vitoriosos. Então, o que acontece? Na verdade, essa sexta praga que está anunciando o Armagedon está descrevendo uma grande e terrível batalha espiritual. Porque, na verdade, toda a mensagem do Apocalipse é mostrando essa batalha espiritual do bem contra o mal. Jesus, os seus anjos, os seus seguidores sinceros de um lado, e Satanás, os seus poderes aqui na terra, e todos aqueles que escolheram a mentira do outro. Então, na verdade, não é nem só a mensagem do Apocalipse. Toda a mensagem da palavra de Deus está descrevendo uma batalha espiritual. Por que é importante frisar isso, pastor Assírio e João? Porque muitos intérpretes, quando chega nessa profecia, dizem o seguinte: não, aqui Apocalipse está dizendo que antes da volta de Cristo é uma grande batalha que vai ter no Oriente Médio. Vai ser uma guerra muito sangrenta, né? Física, real, sabe? Onde Israel vai ser acuado, vai ser banido, ou vai ser ameaçado de ser banido. Quer dizer, eles aplicam de uma forma que acaba descaracterizando todo o contexto do Apocalipse, todo o contexto da própria Bíblia, que está descrevendo aqui para nós, na verdade, uma batalha espiritual. Então, o dragão, o personagem que é mencionado aqui, que compõe essa sexta praga aqui, quem que é o dragão? Quem dos amigos vai completar aqui? Quem que é o dragão? O próprio Satanás, né? O próprio Satanás. Não é isso que a gente leu lá na... Lemos já Apocalipse 12, mas podemos ler Apocalipse 20, verso 2, quando diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Exato. Tá certo? Então, o dragão na Bíblia é o diabo, é Satanás. Agora, aqui também está dizendo a boca da besta. A besta a gente já estudou, né, exaustivamente aqui, a live passada e a antepassada também, a antepenúltima. Nós vimos que a principal besta é aquela que sobe do mar, que reinou por 1260 anos, que recebeu a chaga mortal, mas que essa chaga foi curada. Aí Apocalipse 13 fala que toda a terra se maravilhou após a besta. Aí a Bíblia fala da besta que subiu da terra, cujo papel dela na profecia é simplesmente exaltar a primeira besta, homenagear a primeira besta e impor a marca da primeira besta. Então o que acontece? Agora o Apocalipse está mencionando aqui que do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Olha, eu fico intrigado quando eu vejo essa expressão, falso profeta. Eu vou pedir, não abusando da bondade dos meus amigos aqui, eu ia pedir para vocês, o pastor Assírio, ler Mateus 7, 21 a 23. Por favor, procure aí na tua Bíblia, marque direitinho, que são textos muito importantes. A palavra está dizendo aqui falso profeta. Interessante que Jesus, no seu sermão, ele menciona esse negócio de falso profeta. Como é que funciona, pastor? E numa das lives você vai lembrar que a gente já mencionou, a gente já tocou nesse texto. Veja o que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que me chamou a atenção, João? Aqui Jesus está falando que haveria uma classe de religiosos que colocariam diante de Cristo as obras boas que eles praticaram, as atividades boas que eles desenvolveram aqui ao longo da vida deles. Inclusive, né? Sobrenaturais. Né? Inclusive sobrenaturais. Mas olha o que diz o verso 22. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, no nome de Jesus?
E agora vem a pergunta, por que Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, não vos conheci? Porque esses que estavam profetizando em nome de Jesus eram o quê? Querido amigo do Facebook, querido irmão, o que essas pessoas eram que estavam profetizando em nome de Jesus? Mas Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Essas pessoas eram o quê? Os falsos profetas. Isso. E como que eles se tornaram falsos profetas? Falsos profetas. Eles não obedeceram ao ensino do mestre. Criaram suas próprias ideias em cima de textos isolados da Bíblia para justificar o seu erro, a sua tese. E aqui, pastor Dario fez uma colocação os dois animais ali, as duas bestas, né, que sobe das águas do mar e é da terra. Então nós estamos falando aqui de dois poderes. Com certeza. Dois poderes, o poder religioso com o paganismo e o poder então civil. Um poder civil, que os dois se unirão contra quem? Contra os fiéis, verdadeiros seguidores de Cristo, amigo. Então veja, para que você entenda isto aqui, é necessário que você viva de conforme a palavra de Deus. Não vá por ilusão, por ensinos tortuosos que você ouve muito por aí. Vai o que a Bíblia diz. Segue o que está na Bíblia, de conforme a vontade de Deus. Agora, João, vamos definir um pouquinho melhor então. A gente já percebeu Jesus... na separação final que ele vai fazer, esses que falam em nome de Jesus, muitos deles serão classificados por Cristo como falso profeta. Fizeram milagres, expulsaram demônios. Olha que coisa, gente, expulsaram demônios. Isso me lembra um pouquinho do estudo do Apocalipse 13. Isso. Porque tinha ali uma besta, um poder que se levantou, que até fogo fazia descer do Nossa, céu. Quer dizer, fazia milagre. E a gente vai chegar daqui a pouco e você vai lembrar disso. Exato. Muito bem. E não se esqueça, se você amigos. caiu de paraquedas e está meio perdido, eu falei, pastor, que negócio é esse? Volte nas lives aí e pega o fio da meada. Para pegar o fio da meada. Nós já desenvolvemos profundamente esses dois poderes que têm se reunido, têm se juntado nesses dias e que vão daqui para frente se juntar mais ainda. Aparece o capítulo 13. Aí, pastor Assírio e João, aí surge uma pergunta. As características de um falso profeta. Lógico, não temos tempo essa noite para fazer um estudo sobre profeta verdadeiro, profeta falso. Mas a gente pode chamar atenção aqui a uma característica principal, ou pelo menos duas. Por exemplo, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, vamos ler aqui o verso 7 e 8. Olha o que Jesus falou. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja bem, o que mais a gente vê hoje, queridos, é pessoas usando a Bíblia apenas como pretexto para poder, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, para vomitar as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos carnais, que o João acabou de mencionar aqui e advertir. Então o que acontece? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Exato. Aí Jesus completa, verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Queridos, uma das características do falso profeta, o falso profeta coloca a tradição acima, muito acima da palavra de Deus. Sabe? Quer dizer, a comparação, o meu gesto está errado aqui. Esses falsos profetas põem a palavra de Deus aqui embaixo e colocam a tradição lá em cima, sabe? E é curioso a gente entender, queridos, que faz parte dessa tradição, os ensinamentos errôneos, interpretações errôneas, desprezando o contexto bíblico, desprezando as regras elementares. Na verdade, o que a gente mais vê hoje é uma violência contra o texto bíblico, onde a doutrina de homens se sobressai. Eu queria destacar também um outro detalhe. O falso profeta, ele não destaca apenas a tradição dos homens, ele destaca também a experiência do coração humano acima da palavra de Deus. Sabe? Existe até uma expressão comum na teologia, ou melhor, um tipo de teologia que nós cristãos adventistas não adotamos, que é a teologia do encontro. A maior parte dos religiosos hoje, eles ensinam que a Bíblia é apenas um livro de exemplos de pessoas que encontraram com Deus.
Quando você encontrar com Deus, não precisa mais da Bíblia. A Bíblia é secundária. E infelizmente é o que está prevalecendo hoje, sabe? Você vai mostrar a verdade da palavra de Deus para muitos religiosos, o que eles falam? Não, mas eu já tenho o poder do Espírito Santo, eu já tenho a verdade, eu já tive uma experiência. As pessoas acreditam mais na experiência que elas obtiveram do que no assim diz o Senhor. Ou seja, colocam a experiência humana, a razão humana, o sentimento humano, as tradições humanas acima da palavra de Deus. Mas talvez, pastor Assírio e João, talvez a maior característica do falso profeta, nesse contexto do grande conflito, do bem contra o mal, do selo de Deus contra o selo da besta, a maior característica do falso profeta é Provérbios 28:9, né, João? O que diz lá, João? Pronto, você sabe de cor esse texto. Não, tem que procurar, pastor. Pastor Assírio também sabe de cor. Se começar, eu termino aí. Então vai lá. Cite aí que a gente termina. Mas o que o pastor Dario estava comentando aí, enquanto eu procuro Provérbios aqui, eu vou ler para você, não tem problema nenhum. A gente acha rapidamente aqui. Provérbios quanto, pastor? 28:9. 28, enquanto ele encontra verso ali, 9. pastor, lembrando que esse movimento que o pastor está mencionando aqui, que hoje está espalhado por todo o planeta, ele teve o seu início no fim do século XIX, especialmente no século XX. É um movimento espiritualista norte-americano. Esse reavivamento espiritualista que teve o seu início lá nos Estados Unidos. Lembra da última live? E aí a gente começa agora a juntar as peças do quebra-cabeça e entender por que isso tem crescido. Tem gente que chega às vezes pra gente e diz, pastor, eu entendo que isso aqui está escrito, mas olha, eu tive o meu encontro com Deus, senti um negócio que não está aqui. Eu sei o que eu senti e para mim isso vale mais do que, infelizmente, isso aí. Então as pessoas têm colocado o sentimento acima da palavra de Deus e isso é o ensinamento do falso profeta. Com certeza. É exatamente o que está no texto. Mas leia para nós. O texto primeiro diz assim, ó. O que desvia... Provérbios 28, verso 9. Tá bom? Diz assim, Marca ó. aí. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável diante do Senhor. Queridos, infelizmente, Satanás inspirou pessoas que têm mais do amor ao poder do que o poder do amor. E a gente vê, por causa disso, a multiplicação de religiões, de denominações. Quando a gente chega perto de palavra de Deus mesmo, quase nada. Você espreme e não sai nada. Né? Aí o que acontece? Satanás entrou no coração dessas pessoas e parece que essas pessoas, embora as placas sejam diferentes, muitas placas, muitas denominações, mas todas elas parecem que se unem para combater o mandamento de Deus, para combater a santa lei de Deus. E aí surgem essas explicações mirabolantes, mas antibíblicas, de dizer que Velho Testamento salvava pela lei, agora é pela graça. Isso não existe. O próprio Apocalipse fala que o povo de Deus pregaria no tempo do fim, Apocalipse 14:6. Exatamente. O evangelho eterno. É um só, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas, pastor, no Antigo Testamento também era salvo pela graça, né? Com certeza, a salvação é sempre pela graça. Sempre foi pela graça, nunca foi por causa do Cordeiro lá. Era a crença que tinha de que um dia viria um Cordeiro que faria aquilo ali. Sempre foi pela graça, nunca foi pela Então o que acontece? O mundo religioso, de uma forma geral, sem perceber, por favor, estamos falando aqui de teologia, de ensinamentos. Sabe, a Bíblia diz que a gente não deve julgar as pessoas. Não estamos julgando nossos queridos irmãos evangélicos, católicos, ou seja que denominação for, nada disso. Tem muita gente sincera nessas igrejas. Gente sincera e que, se Deus quiser, eu vou abraçar quando estiver lá no céu. Estamos falando aqui de ensinamentos. A palavra de Deus, ela autoriza a gente a julgar os ensinamentos, se vem de Deus ou não. Então o que acontece? Juntou todas essas várias denominações para combater a santa lei de Deus, para dizer que ela foi abolida. Os que não... E aí é uma teologia que não tem sustentação, porque se foi abolida pode matar, roubar, adulterar, mas não pode. E aí a gente começa o debate, daqui a pouco...
O que aparece mesmo é essa antipatia ao quarto mandamento da santa lei de Deus. E esses religiosos não enxergam que esse quarto mandamento é o selo do Deus vivo, que identifica o verdadeiro povo de Deus na face da terra. Então, resumindo, na opinião dos historicistas, quando Apocalipse 16 fala que da boca do dragão e da besta e do falso profeta saíram coisas ruins, que a gente vai ver agora também, que é outra live, mas do falso profeta, da boca do falso profeta, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que esse falso profeta é o protestantismo apostatado. O que significa apostatado? Abandonou a fé original. Sabe, o movimento protestante começou com sinceridade, com o poder do Espírito Santo, mas em algum momento eles se acomodaram, regrediram e hoje estão andando de mãos dadas com a Roma papal em torno das doutrinas que têm em comum, como a gente vai ver agora hoje, né? Uma delas é o desprezo pela verdadeira lei de Deus, aceitar a lei dos homens, e a segunda tem a ver com esses espíritos imundos semelhantes a rãs, que daqui a pouquinho a gente vai entrar neles também. Então, o protestantismo apostatado, sabe, infelizmente, é esse que vai se juntar à besta que subiu da terra e vai prestar homenagem para a primeira besta, que é a Roma papal, para se juntar numa confederação final de ataque ao verdadeiro povo de Deus aqui na terra. Esta é, queridos, o desfecho. Este é o desfecho do Apocalipse. Pois não. Olha, pastor, o enredo disso aqui, toda essa história, perceba um detalhe. Qual foi a orientação do inimigo desde a fundação do mundo, né? Sim. A orientação dele é tirar da frente ali aquilo que é verdade. Então perceba um detalhe. O paganismo tirava da mão do povo o quê? As Bíblias. Sim. Tira as Bíblias. Por quê? É lógico, se deixa as Bíblias, as pessoas vão estudar a Bíblia e vão entender que a Bíblia é a verdade. Você entendeu? Então, é mais fácil tirar... Ó, você não precisa ler a Bíblia. Você teve um encontro com Cristo. Está feito, meu amigo. Porque, lógico, irmãos, que a partir do momento que você ler a Bíblia, você vai perceber que tem erro nesse ensino aí, que não pode, não precisa ler a Bíblia. E é a palavra de Deus. Vejam que um grande reformador, faço agora as palavras dele, só as Escrituras, né? O grande Martinho Lutero, né, sempre disse, só as Escrituras, e ponto final. É aqui, através da Bíblia Sagrada, que você encontra a verdade para que ninguém possa te enganar, meu amigo. Então, gaste tempo, eu não diria gaste tempo, eu diria invista tempo estudando a palavra de Deus, que aí você não será enganado, descobrirá a verdade ainda hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Ok? João está mais empolgado que eu hoje. Ixi, amém. Olha aí. Achei um concorrente. Mas a verdade, né, pastor? A verdade, e a gente fica assim, preso, porque você percebe que tem pessoas que, infelizmente, não estudam a Bíblia. Ler um salmo de manhã e um à noite e ponto final. A Bíblia é para ser estudada, aí às vezes você não é enganado. Só, né? Um verso ali, só, entendeu? E aí fica mais fácil de ser enganado. Um trecho da meditação que jogaram no grupo de manhã cedo. A gente já não tem mais tempo, não gasta mais tempo. Então esse engano não está só lá. Verdade. Esse pode entrar, inclusive, no nosso meio. Todo ser humano que não gastar tempo com Deus. Porque o inimigo quer enganar até mesmo os próprios escolhidos. Amigo, todos os dias você precisa se alimentar. Você não come 3 vezes por dia? Talvez na pandemia uma refeição só. Começa de manhã e termina à noite. Mas todo dia você tem que comer também da palavra de Deus. Se alimente, fortaleça-se. Porque é isso que vai te ajudar nesses últimos dias. Perceba que o pastor Dario falou aqui de um contexto mundial de adoração. Exato. Falando sobre Megido, Har Megido, que são as duas palavras que deram origem a Armagedon, está falando das guerras espirituais, das batalhas que aconteciam no Antigo Testamento. O mundo inteiro vai estar dividido em 2 grupos. Hoje você pode achar que tem 50 grupos diferentes, tem 100 grupos diferentes. Milhares de religiões, momento, né? Exato, só vão Mas haver tudo 2 vai se unir grupos. num bloco só para combater então, o povo de Deus. Como diz o pastor, desde Gênesis 4, o mundo se divide na verdadeira adoração, Abel, e a falsa adoração, Caim, até o último momento, até essa esse sexto flagelo aqui, o mundo inteiro vai estar aqui nesse momento.
Só que o povo inimigo de Deus vai se reunir aqui justamente contra o povo de Deus, a congregação dos reis, no lugar que é chamado de Armagedon. Mas veja, apesar do mundo e dos filmes dizerem que tem guerra, tem destruição, tem hecatoma nuclear, tem não sei o quê, na realidade o texto não está dizendo que vai ter guerra nenhuma. Eles estão se reunindo para isso. Mas agora um detalhe, pastor Assírio e João. Vamos terminar essa descrição que a gente estava lendo aqui, Apocalipse 16, 13, para a gente entender o cenário completo que o Apocalipse está revelando nessa parte. Então, o verso 13 de novo, ó. Então vi sair da boca do dragão, que a gente já viu que é Satanás, da boca da besta, que a gente já viu que é Roma papal, apoiada, né, pelo falso profeta, que está aqui junto na expressão. E da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Impressionante. Impressionante. Esses 3 poderes, segundo o Apocalipse, viu sair da boca deles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O Apocalipse já dá uma pista. O que é esses espíritos imundos semelhantes a rãs? Verso 14, confira aí na tua Bíblia. Diz assim, olha, porque eles são espíritos de demônios. Presta atenção, nessa batalha final, os próprios espíritos de demônios, sabe, serão mancomunados, né? Tem uma palavrinha na Bahia que eu acho interessante, o João gosta, estarão colundriados. Exatamente. Estarão misturados. Eu uso, a minha sogra gostava muito dessa palavra. Tem baiano te ouvindo. Lá em Juazeiro. Aí esses dias eu olhei no dicionário, diz que colundriado vem de colúndria, que significa uma junção de elementos para fazer o mal. Interessante. Geralmente o colundriado ele se junta com o outro para fazer um mal feito, fazer uma arte. Então o que acontece? Os próprios espíritos e demônios estarão juntados aí com essas forças num desfecho final, numa batalha final, para tentar ainda nos últimos minutos atrapalhar os propósitos perfeitos que Deus traçou para o seu povo, para esse planeta e para o universo. Mas, pastor, então, eu só queria abrir aqui um parênteses. Só terminando a expressão. Mas eu vou fechar depois. Não. Abre o parênteses. Tava lá, rapidinho, só um parênteses. Ele aprendeu comigo, abriu o parênteses. Veja, e depois não fecha. Fecha daqui a 2 semanas. É isso aí. Deus está dizendo aqui que desde Gênesis existe manifestação sobrenatural da parte dele sobre o seu povo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, Deus está alertando que nos últimos dias, no fechamento da história humana, especialmente, sinais, milagres, operação serão feitas pelos espíritos de demônios para enganar o povo. Então, nem sempre milagre que você assiste por aí, em canal de televisão, qualquer lugar que seja, quer dizer que seja Deus agindo. Na realidade, ele alertou nos últimos dias, pelo contrário. Muitas coisas serão enganos de demônio. E de que formas ele pode enganar? A gente já vai entrar nisso aí também. Em outras palavras, se Jesus falou assim, que haverá uma classe que vai dizer para ele, que a gente leu Mateus 7 agora há pouco, 21, 22. A gente leu agora. Jesus está falando, muitos dirão, profetizamos, fizemos milagres em teu nome. Jesus vai dizer, não vos conheci, quer dizer, é falso milagre, é falso profeta. Queridos, mas se milagre foi feito pelo poder de quem? Quem que deu poder para fazer esses milagres que a gente vê se multiplicando? Milagres feitos por pessoas que rejeitam a lei de Deus, que ensinam um evangelho falso, distorce, adultera, pratica uma verdadeira violência com a palavra de Deus. Quer dizer, de onde vem a força desses milagres? O Apocalipse está dando uma pista aqui, ó. Eles são espírito de demônios, verso 14, 16, 14. Operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, vejam bem, a fim de ajuntá-los para a peleja, para a guerra, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E depois da advertência do verso 15, o João já leu, verso 16, então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. João e pastor Assírio, a sugestão que eu dou, vamos gastar uns minutos na reta final dessa live para falar um pouquinho desses espíritos imundos, semelhantes a rãs. Qual a relevância desse destaque do Apocalipse para a realidade do mundo hoje?
e do cumprimento das profecias no futuro. Que relevância tem esses espíritos imundos semelhantes a rãs? O que vocês iriam para a gente? Pode falar, pastor. Veja, eu entendo aqui, pastor. Eu estou olhando. Muito daquilo que tem crescido, como eu disse, especialmente no fim do século XIX e início do século XX, em relação a um movimento chamado espiritismo. Sim. Se estamos falando de atuação de espíritos, que o próprio verso 14 diz são espíritos de demônios, aqui está o clímax daquilo que um dia começou lá em Gênesis, no início da história humana. Quando a serpente chega para conversar com a humanidade e diz, olha, certamente não morrereis. Pode comer tranquilo, você não vai morrer. Nesse momento, especialmente, esse espiritismo, essas manifestações sobrenaturais e espiritualistas serão as formas como esse poder aqui, o dragão, vai agir controlando esses outros dois poderes. Então nós entendemos aqui que ele age de forma sobrenatural, especialmente também em cima do espiritismo. Com certeza. Queridos, prestemos atenção. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Por que o protestantismo se apostatou no geral? Por que o protestantismo é descrito no Apocalipse como falso profeta? Por quê? Eles abandonaram essa forma de interpretar a Bíblia, deixando ela interpretar ela própria. Eles usam um texto e colocam ideias à sua própria cabeça. E o povo, como infelizmente a maioria não está muito interessada em verdade bíblica mesmo, se contenta com as explicações, tentando buscar aquela experiência, aquela bênção, aquela cura, aquela sensação diferente, sabe? E enquanto isso, queridos, Satanás está deitando e rolando, enganando as multidões. Então, espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu não tenho como deixar de associar 2 Coríntios. Abra a tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 11, a gente pode ler aqui, olha, o verso 13 em diante, a palavra diz assim, olha, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aqui, em 2 Coríntios 11, verso 13, Deus está advertindo, queridos, haveriam falsos apóstolos, falsos obreiros, fraudulentos, sabe? Mas aí o verso 14, porque alguém pode admirar, nossa, mas será, pastor? Nossa, tem tanto pastor que prega bonito por aí, que faz obras maravilhosas, que benze, que cura, que faz prodígio, né? Olha o que Deus está falando para você nessa noite, na Bíblia. Olha o que 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar. Deus está falando, não é para admirar não. Porque o próprio Satanás se transforma em quê, queridos? Anjo de luz. Em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Impressionante. O que o Apocalipse está fazendo agora? Está mostrando o fim desses anjos maus. O fim desses falsos apóstolos, falsos profetas, que colocam a experiência humana, o sentimento humano, a tradição humana, acima da palavra de Deus. O Apocalipse diz que essa classe de pessoas que usa a palavra de Deus só para pretexto, para manipular os outros, para enganar os outros, esse povo vai acertar as contas com Deus no tempo do fim. É claro, é muito claro é muito clara esta realidade. Agora, por outro lado, pastor Acílio e João, os teólogos, eles associam esse Monte Megido, onde desenvolvia as batalhas, eles associam com o Monte Carmelo, que diz que é o monte mais próximo que tem de Megido, e associa tudo isso a uma alusão a essa batalha espiritual. Porque lá no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18, a gente já não tem mais tempo de estar lendo muito agora, mas 1 Reis 18, verso 27 e 28, lá está falando daquela ocasião que os 400 profetas de Baal desafiaram o Deus vivo na pessoa do profeta Elias. E eles fizeram 2 altares ali. Elias propôs um teste para ver quem era o Deus verdadeiro, né? E eles erigiram 2 altares com a oferta ali, o bezerro tal, cortado em pedaços.
E aí Elias fez o desafio, olha, vocês 400 profetas de Baal, vocês vão orar para o Deus de vocês acender o fogo dessa oferta aqui. E aí a Bíblia diz que eles gritaram, pularam, clamaram. A Bíblia diz, inclusive, que chegaram até cortar os próprios braços e corpo com lanças, com giletes. Gilete é coisa da minha cabeça, com lâminas. Eles cortaram, né? Não tinha gilete na época, né? Eles se cortaram para gritar mais alto, para ver se Baal escutava, sabe? E aí ainda diz a Bíblia que Elias ainda zombou deles. Isso, olha, grita mais alto. Grita mais alto, quem sabe eles vão escutar. Está dormindo. Isso, deve estar dormindo. A Bíblia fala isso. Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aquela oferta não teve fogo nenhum. Quando chegou a vez de Elias, o que Elias fez? Elias mandou derramar naquela oferta 3 vezes cântaro de água. 3 cântaros de água. Ensopou tudo. Para ninguém dizer que foi truque. Estava tudo molhado. E aí, sabe o que Elias fez? Calmamente, serenamente, sem gritar, sem fazer escândalo. Sem rodar dentro da igreja. Sem ficar rodando, sem ficar pulando. Elias fez uma oração calma, serena, dizendo: Senhor, por favor, manifesta o teu poder para desmascarar esses falsos profetas e mostrar para o teu povo quem é o Deus verdadeiro. Queridos, uma oração calma e tranquila. E aquela oferta toda encharcada de água. Após a oração de Elias, tudo aquilo pegou fogo, mostrando o verdadeiro Deus. Em outras palavras, esse vale do Megido, ele está na região do Monte Carmelo também, são próximos. Diz os entendidos que é o monte mais próximo do Megido, é o Monte Carmelo. Ou seja, essa batalha final, queridos, é a batalha, o próprio nome já disse, é final, da verdade contra o erro. Na verdade, as forças do mal se arregimentando no seu ataque final à verdade antes da volta de Jesus. Maravilha, mas eu não sei se você lembra quando está assistindo o jogo de futebol, às vezes aparece na tela assim aquela porcentagem de posse de bola. Eu queria passar um pouquinho a bola para o João Bigode aqui também, para ele jogar um pouquinho aqui com a gente. Veja aqui. Mas, Bigode, nessa batalha aqui, que é o plano do mundo contra o povo de Deus, versículo 16, está todo mundo juntado. Eu te pergunto, qual que é o fim do jogo? Tá, aí o final do jogo é a vitória de Deus, né? A vitória do Papai do Céu ali. Pastor, eu quero só acrescentar algo aqui, o seguinte. Esta batalha, muita gente pode até nesse momento, você que está acompanhando a gente aí, você que abriu agora ali, está conectado agora, nós estamos falando do Apocalipse aqui no sentido exatamente dos últimos 7 flagelos aqui, capítulo 16. Mas vejam, aqui está uma batalha. Hoje, você ainda tem a oportunidade de não estar inserido nesse contexto. Hoje. Agora, João, eu não posso deixar de falar, pastor Acílio, por favor. Só queria te dar um respiro, né? Mas deu um respiro, agora vai lá. Eu respirei, agora eu preciso mencionar um fator aqui importante. Vamos só agradecer o pessoal, mais de 70 pessoas assistindo aqui no nosso Facebook. Muito obrigado. Essa provavelmente de todas do Apocalipse foi a live com mais quantidade de pessoas. Amém. Mande as suas perguntas aqui. Amém. Grupo Central de Guarulhos, nos grupos de Zap também. Se não chegar aqui hoje, semana que vem a gente responde e vamos prosseguir. Queridos, presta atenção. A Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente, é Satanás. Os 3 espíritos imundos, espírito de demônios, que se fantasia de anjo de luz para seduzir, tá certo? Agora eu pergunto, se esse dragão, se esses espíritos de demônios, eles enganariam no final, e ainda faz uma alusão à antiga serpente, eu pergunto para você, qual foi o primeiro grande engano da serpente? Qual foi esse primeiro grande engano? Gênesis 3, o verso 6, olha. Olha que curioso, deixa eu tentar ser exato aqui, 3 verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, não morrereis. Presta atenção, Deus ele disse para o primeiro casal, o dia que vocês comer desse fruto, certamente morrereis. Mas o diabo veio, incorporou na serpente, sabe? E disse para Eva, para o primeiro casal, é certo que não morrereis.
não morrereis. Queridos, esse foi o primeiro grande engano que a serpente, que o dragão, que Satanás, que esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, eles agora estão espalhando isso no mundo inteiro. Enquanto Deus fala que o salário do pecado é a morte, e que certamente morrereis, que a morte passou para todos os homens, aí vem, queridos, esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, dizendo o seguinte: não é nada disso. Quando você morre, só morre o corpo, o seu espírito vai sair do corpo, você vai reencarnar. Se você fez muito mal, você vai reencarnar num mundo pior do que esse. Tá certo? E lá vai ter um teste também. Se você não passar no teste, você vai morrer lá também e vai nascer num outro mundo até pior. E alguns ainda dizem: olha, dependendo da sua maldade, na outra vida você pode ser um gato, cachorro, uma cobra, um lagarto, sei lá. Ou se você fez o bem, você vai nascer num outro mundo melhor que esse. Lá também vai ter teste. Se você passar, você vai morrer lá e vai nascer num outro mundo até você ser igual a Deus. Queridos, essa mensagem de que o pecador, a criatura, pode ser igual a Deus, queridos, isso começou lá no Jardim do Éden. Na verdade, começou no céu, quando Lúcifer quis ser... aí, né? No início. Ele quis ser Deus. Mas Deus é um só. Aí ele colocou isso no coração do ser humano. Olha, se você se esforçar, se você caprichar, você vai ser igual a Deus. Você é imortal. Mas a palavra de Deus diz, João, que só tem um imortal, né? Não era Cristo bom ler aquele Jesus. texto de 1 Timóteo 6, será? Podemos ler. Só tem um imortal. Eu não sei nem se eu vou achar fácil aqui de memória, mas eu acredito que eu acho, pela fé. Se não achar, o pessoal da live é que vai me ajudar a achar esse texto. Veja bem, queridos, o grande engano dos espíritos 1 Timóteo imundos. quanto, pastor? Se eu não me engano, peraí, eu vou te falar já, meu filho. 6 é no finzinho ali, o único que tem imortalidade. Tá aqui, já achei. E era o que eu tinha imaginado no inconsciente mesmo. 1 Timóteo 6,16. Olha o que a palavra diz. Você do Facebook, que está com paciência até agora. O estudo de hoje é muito importante. Presta atenção. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Agora eu pergunto, quem é esse único que possui imortalidade inerente de natureza? É Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra está dizendo, o único imortal é Deus. Agora Satanás chega para o ser humano e fala: não, você é imortal. Se o seu corpo morrer, mas a sua alma, o seu espírito vai viver eternamente. Aí chega o protestantismo apostatado, que a gente vai ver melhor na live seguinte. Ele chega e diz assim: olha, se você fez o mal, você vai queimar eternamente lá nos infernos lá. Tá certo? Vai queimar para sempre. Você é imortal. Queridos, esse assunto ele é muito delicado. Espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca do dragão, da antiga serpente, certamente não morrereis. Em outras palavras, infelizmente, o romanismo apostatado, o protestantismo apostatado, com a força do dragão, sem perceber como eles colocaram as obras humanas acima da palavra de Deus, colocaram a experiência do coração acima da palavra de Deus, eles não perceberam que estão sendo enredados, já não é de hoje, sabe, por espíritos imundos. Ou seja, a gente vê fagulhas de espiritismo, do engano maior de Satanás, que se faz até anjo de luz. Esse engano da imortalidade da alma está presente em praticamente todas essas religiões. Na verdade, é duas características: desprezo pela lei de Deus, e cuja maioria não, segundo o Apocalipse, todas vão acabar se unindo para promover o falso dia de guarda, desprezo da lei, falso dia de guarda, e todos se unem em torno dessa doutrina de demônios, que é a imortalidade da alma.
Ezequiel 18, verso 4, é claro demais. Eu não vou ler aqui, mas eu vou citar. Ezequiel 18, 4, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre, mas o diabo chega e fala o quê? A alma não morre. E essas igrejas em geral, o que elas ensinam? A alma não morre. Mas a Bíblia diz, Ezequiel 18, 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, em outras palavras, esse movimento espiritualista, abraçado inclusive, pastor Assírio e João, pelo guarda-chuva daquilo que se chama de nova era, né? São as religiões orientais, antibíblicas, mais essa distorção do cristianismo que o olho está fechado, aceitando doutrinas diabólicas. Quer dizer, tudo isso vai se confederar nessa batalha do Armagedon. É isso? Agora, a hora que vocês quiserem, nós podemos já caminhar para o encerramento. Porque o que eu tinha que dizer, eu falei em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós temos aí a sétima, né? O sétimo flagelo, né? Seria aí o último flagelo. Era bom a gente fazer algumas considerações aqui. Com certeza, senão fica incompleto, né? Eu acho muito interessante. Eu vou ler aqui. Deixa eu só fazer uma alusão. Bom, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Feito está. E sobrevieram então relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Verso 20, todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Verso 21, também desabor do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesava cerca de 1 talento, e por causa dos flagelos, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Pastor Assírio, quantos minutos de live a gente tem até agora, pastor? Estou até com medo de perguntar. São umas 3 horas aqui já, né? 9h22 da noite. Quanto já tempo são de 9h20. O povo já foi de gravação? 1 hora e pouquinho aí. 1h15. 1h15 de live. Teve uma live dessas que foi 1h30. Se Deus quiser, a gente vai acabar mais cedo a de hoje. Tenha fé. Tenha fé. Pastor, a sétima Porque última, é o seguinte, o sétimo último flagelo aqui, nós nos deparamos então agora com o veredito final de Deus, né? Veredito final. Veredito E final você vê que agora, João, está mencionando Babilônia. Exato. Interessante, João, que Babilônia, ela tem uma ligação com essa citação do Eufrates, da sexta praga. É bem curioso isso, porque a Bíblia está dizendo o quê? Que derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Águas na Bíblia, a gente já viu, Apocalipse 17:10, né? Povos, nações, línguas e reis. Mas o curioso desse simbolismo do Apocalipse, que isso corresponde até com um fato histórico, né? A Babilônia física, o Império Babilônico do tempo de Daniel, do Nabucodonosor, né? Aquele grande império, quando ele foi invadido e conquistado pelos medo-persas, antes da conquista, os medo-persas cercaram os muros de Babilônia. Interessante. E o rio Eufrates, histórico, ele cruzava a cidade de Babilônia, tornando Babilônia uma cidade autossuficiente. Lá tinha água, lá tinha alimento, tinha conforto, aqueles muros intransponíveis. Tanto é que quando o exército inimigo, os medo-persas, cercaram ali, o rei da Babilônia nem se preocupou. Falei, quem que vai transpor os nossos muros, as nossas fortalezas? Estavam até em festa, até em orgia. Quando apareceu aquela mão lá que escreveu na parede, pesado fosse na balança e achado em falta. Queridos, presta atenção. O rio Eufrates passava pela cidade. Aí o que aconteceu?
que aconteceu? O general dos medo-persas ali, ele secou o rio Eufrates. Ele represou e secou. O rio Eufrates passava por baixo do muro. Quando aquilo ficou seco, o exército inimigo passou no seco, por baixo do muro. E invadiram e tomaram Babilônia de assalto, de surpresa. E derrubaram o império da Babilônia. E agora, o Apocalipse está usando essa figura histórica. O secamento do rio Eufrates. Babilônia, a gente não teve tempo de estudar ainda, mas Babilônia é uma outra maneira do Apocalipse descrever o sistema religioso falso que coloca doutrinas e homens acima da palavra de Deus. Babilônia é a mãe das abominações da terra, que dá a beber o vinho dos seus enganos para o mundo inteiro. Queridos, o acerto de contas é contra a Babilônia, que abrange a Roma papal, abrange o protestantismo apostatado, abrange essas manifestações espiritualistas que negam a palavra de Deus, que até faz fogo descer do céu. Pena que não deu tempo, né, pastor? Porque o senhor comentou do fogo que desceu do céu na outra live, né? Que tem muito a ver com esse movimento carismático moderno. O movimento carismático moderno, eu já vi pessoas que eram de lugares espíritas e que quando vão nesses lugares, sabe o que eles falam? Nossa, é a mesma coisa que eu vivo lá no centro de Macumba. Essas rodas e essas danças e esses pulos, é a mesma coisa. Só que aqui eles estão chamando de Espírito Santo, mas o fenômeno é o mesmo. Queridos, a gente começa a dar a volta, né? O que acontece? O secamento do rio Eufrates, do rio, águas, é o apoio final de todos os poderes do mundo. Retirarão seu apoio da Babilônia espiritual, da besta, sabe, do falso profeta. Os homens tirarão esse apoio e a besta ficará finalmente desamparada, porque através da história, sempre as nações apoiaram a besta e deram força para a besta, não é isso? Riqueza, poderio, autoridade. Mas nesse tempo, a besta se verá de uma maneira nua. Por isso que Jesus falou, olha, você cuidado com as suas vestes, viu? Senão você vai ser achado nu. Por quê? Porque a Babilônia, ela proclama a salvação pelas obras, pela justiça própria, que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Isaías 60, verso 6, né? É trapo de imundícia. Agora, a veste da fé é a justiça de Cristo que a gente recebe. A Babilônia, ela faz as pessoas ficar longe da justiça de Cristo. Faz as pessoas tentar se salvar por outras maneiras, mas não a maneira de Jesus. E aí, nesse tempo do fim, as nações da terra tirarão o apoio ao secamento do Eufrates para abrir caminho para os reis do Oriente e da nascente do sol. A gente não tem tempo mais, mas aqui é uma clara alusão à volta de Jesus e de seus anjos em grande poder e glória, que virá buscar os salvos, bem nessa época onde estarão caindo as últimas pragas, né? Quer dizer, finalizando as pragas, finalmente Jesus, o sol da justiça, estará conosco para sempre fisicamente, e teremos um corpo transformado e viveremos eternamente com Ele no céu. Amém, né? Amém. Deus seja louvado. Eu quero, antes da oração final, antes das considerações palavrinhas finais, isso, pode fazer, João. Eu tenho aqui Apocalipse 16, verso 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, lá do trono, dizendo: está feito. Queridos, o meu desejo para você que nos acompanhou até agora, de repente você que saiu um pouco aí, você que começou agora, o meu desejo é que você hoje busque ao Deus que é poderoso. Amém. Estude a palavra dele, para que quando ele disser isto aqui, está feito, você esteja do lado de Deus. Amém. Você esteja do lado do nosso grandioso Salvador Jesus Cristo. Como fazer isto então, irmão João? Estude a Bíblia.
Busque na Bíblia as orientações para todos estes comentários que nós fizemos aqui. Falso profeta, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, o dragão, a antiga serpente. Você vai encontrar a resposta aqui na Bíblia. Então, o meu desejo é que você se agarre à palavra de Deus para que neste dia você seja mais um vitorioso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok? Posso falar minhas palavrinhas finais? Meus queridos, eu sei que o Covid está tirando a paz de muitas das nossas famílias, do nosso país, do mundo inteiro. A crise financeira está nos ameaçando o tempo todo. É muita complicação, é muita tristeza. Mas entenda, o Apocalipse ele garante que Deus e o seu povo será vitorioso no final. Tá certo? E mais ainda, como foi falado no começo aqui hoje, essa praga do coronavírus, essa crise econômica, essas calamidades, ainda não é o fim. O verdadeiro fim, segundo o Apocalipse, é esse conflito da verdade contra a mentira, onde toda a raça humana será levada a tomar uma decisão. Permaneço na mentira ou aceito a verdade? Tá certo? Então, o apelo que eu faço, por mais que você esteja enfrentando provações hoje, entenda, o Apocalipse mostra que Jesus está junto com o seu povo, dando força, intercedendo, fortalecendo, para que, ainda que tenhamos algum prejuízo físico, mas a nossa salvação estará garantida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E eu quero deixar com vocês uma palavrinha final do Apocalipse. Apocalipse 22, o verso 10 diz assim, ó: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Tudo que você estudou nessas lives até hoje serviu para confirmar. Estamos no tempo do fim de verdade. Sabe? Eu acredito, queridos, que nós somos a última geração antes da volta de Cristo. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé, sabe? De ver Jesus ainda em vida, voltando em glória e majestade. Amém. Mas o que Jesus fala, o apelo, verso 11? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Agora o justo continue na prática da justiça. Lembrando que justiça na Bíblia não é um atributo de caráter. Justiça na Bíblia é Jesus. Continue praticando Jesus, em comunhão com Jesus, seguindo Jesus. O santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Permaneçamos firmes ao lado de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Continue no estudo da palavra de Deus hoje e sempre. Tarefinha de casa, eu gostaria que você relesse esse trecho que tem a ver com o capítulo 13. Identifique ali os poderes que aparecem. Mais uma vez, tenta sublinhar os nomes que se repetem. Nós vamos voltar a esses termos na próxima live. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuar crescendo no conhecimento, na sabedoria de Deus. Amém. Mais uma vez hoje, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. João Bigode. Vamos orar então? Amém. Oremos. Em teu nome maravilhoso, Deus de amor, a nossa gratidão pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem nos orientado, nos dado discernimento da tua palavra. Muito obrigado. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui finalizamos, Pai, mais uma explicação de um texto especial do capítulo 16 ali do livro de Apocalipse. Nós te louvamos pelas verdades inseridas ali. Te louvamos, Senhor, pela tua graça também inserida ali. Hoje ainda é tempo de nos arrepender dos nossos pecados e nos volvermos a Ti para sermos livres de todas estas pragas. Amém. E outras coisas mais que virão até o dia da Tua volta. Por favor, Senhor, visita cada família que nos acompanhou. Amém. Visita cada lar, Senhor.
derrama o teu Espírito Santo sobre eles. Protege destas pestes que assolam a raça humana, amém, a terra, e protege também, Senhor, das últimas pragas. Salva-nos para o teu reino, amém, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Até obrigado segunda a todos. que vem. Amém.